Meditação diária, 11 de dezembro. Sofrimento é opcional. Ninguém está nos forçando a desistir de nossa miséria. Texto básico, página 33. É engraçado lembrar como relutamos em nos render à recuperação. Parecíamos pensar que tínhamos vidas maravilhosas como adictos na ativa e que abandonar as drogas seria pior do que cumprir sentença de trabalhos forçados para o resto da vida. Na realidade, o oposto era verdade. Nossas vidas eram miseráveis, mas tínhamos medo de trocar aquele sofrimento que nos era familiar pelas incertezas da recuperação. É possível também sofrer em recuperação, embora não seja necessário. Ninguém nos forçará a praticar os passos, ir às reuniões ou trabalhar com um padrinho. Não há patrulha NA que nos forçará a fazer as coisas que nos aliviarão a dor. Mas nós temos uma escolha. Já escolhemos desistir da miséria da adicção ativa pela sanidade da recuperação. Agora, se nós estivermos prontos para trocar o sofrimento de hoje por uma paz ainda maior, temos condições de fazer exatamente isso. Basta realmente querer. Só por hoje, eu não preciso sofrer, a não ser que eu realmente queira. Hoje, trocarei meu sofrimento pelos benefícios da recuperação. Ok. Essa leitura ela é muito forte, né? Sofrimento é opcional. Essa frase é assim, tão curta, mas é de uma profundidade imensa. É radical, especialmente quando a gente pensa no contexto da adição, onde o sofrimento parece ser a única constante. Exato. E a meditação de hoje, que vem direto da literatura de NA, joga essa escolha bem na nossa cara. Mas aí fica a grande pergunta, que eu acho que é o centro da nossa análise hoje. Como? O como, sempre o como. Sim. Como é que, na prática, uma pessoa abandona uma dor que, por mais terrível que seja, é familiar? É o único lugar que ela conhece. Como se escolhe o desconhecido no lugar dessa miséria familiar? Essa é a pergunta de ouro, né? E o que eu acho fascinante é a psicologia por trás do que a meditação chama de relutância. A literatura descreve a negação como um mecanismo de defesa da doença. Certo. O sofrimento na adição ativa, apesar de ser um caos, ele é previsível. De certa forma, a pessoa meio que sabe o que esperar. A recuperação é um salto no escuro. Um abismo. Exato. Então, a questão prática não é só o que eu faço, mas qual é a menor ação possível que alguém pode tomar para começar a acreditar que esse salto vale a pena. Perfeito. E a meditação fala desse medo de trocar o sofrimento familiar pelas incertezas da recuperação. Isso me conecta na hora com tantas histórias do texto básico. De membros que realmente acreditavam que a única saída era a morte, sabe? Que a vida sem usar drogas era impensável. A barreira do medo parece intransponível. E é aí que entra o grande paradoxo do programa, né? A gente passa a vida ouvindo que tem que lutar, que tem que ter força de vontade. Exato, seja forte. E de repente a solução é parar de lutar. Render-se. A resposta está toda no primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. A ferramenta prática não é lutar mais forte, é parar de lutar. É contraintuitivo. Total. Mas o livro Isto Resulta explica isso muito bem. Render-se não é fraqueza, é bom senso. É como reconhecer que você está numa briga com um gorila de 300 quilos. Você não vai ganhar. Nossa, ótima analogia. A rendição é simplesmente parar de apanhar. É o primeiro ato de sanidade. É como estar se afogando. O instinto é se debater, lutar com a água. Mas é isso que te afunda. Render-se seria parar de lutar e simplesmente boiar. Perfeito. A energia gasta na negação, nas racionalizações que a literatura menciona, tipo, se eu mudar de amigos ou se eu usar só de vez em quando. Se eu trocar de droga. Isso, tudo isso é a energia do afogamento. O primeiro passo é o momento em que a pessoa para de se debater. E é por isso que o texto básico diz que esse momento traz um imenso alívio. Porque toda aquela força para manter a ilusão de controle, ela é liberada, né? De uma vez só.
Então, a primeira ação concreta para escolher não sofrer é admitir a derrota total na guerra contra a adição. Então a ficha que tem que cair é que a força de vontade que a gente usa para tudo na vida, aqui ela não só é inútil, como ela piora as coisas. Exatamente. Porque cada falha reforça a ideia de que a pessoa é fraca, sem caráter, quando na verdade ela só está usando a ferramenta errada para o trabalho. Certo. É a troca da negação pela honestidade radical. É olhar para as provas. A literatura convida a gente a fazer um inventário dessa incontrolabilidade. As perdas, a degradação, as promessas quebradas, o fato de que, como diz o texto, a gente continuava usando, não importava a consequência. A rendição acontece quando a dor de lutar fica maior que o medo do desconhecido. É isso. Que essa barreira inicial é rompida, a meditação lista as ferramentas. Praticar os passos, ir às reuniões, trabalhar com o padrinho. Vamos focar nesse como de novo. Como os passos iniciais pegam essa decisão e a transformam em algo concreto. Os 3 primeiros passos são a fundação, a base dessa nova vida. E eles são muito práticos. O passo 1, como a gente falou, é o fim da luta. É a base de tudo. Sem ele, nada funciona. Certo. O passo 2, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Ele lida direto com a desesperança. E essa parte do poder maior é onde muita gente trava, né? A pessoa pode ter tido experiências ruins com religião ou simplesmente não acreditar em Deus. Sim, é um ponto sensível. Mas o programa lida com isso de uma forma muito inteligente, eu diria. E pragmática. A literatura de NA é clara. No começo, você não precisa acreditar em nada místico. Ah, é? Sim. O próprio grupo de NA pode ser esse poder maior. A ação prática do segundo passo é simplesmente ir às reuniões. E ouvir. Só isso. Só isso. É ver com os próprios olhos gente que estava no mesmo buraco, ou pior, e que hoje está limpa, está rindo, está vivendo. Essa evidência, essa prova concreta, é o que começa a quebrar aquela crença de que, para mim, não tem jeito. Entendi. Não é sobre fé cega, é sobre observação. A esperança vem do que é real, do que você está vendo ali na sua frente. Exato. E o terceiro passo, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus da maneira como o compreendíamos. Isso soa enorme. Gigantesco. Muito simples. Revolucionária para um adicto, mas simples. Que é? Antes de agir no impulso, pare e peça ajuda. É só isso. É trocar a minha vontade, que sempre me levou para a droga e para o sofrimento, pela orientação de um padrinho, do programa, de outros membros. É um compromisso ativo. Ativo. Por exemplo, minha vontade de estou com raiva, preciso explodir agora. A prática do terceiro passo é pegar o telefone e ligar para alguém em recuperação, antes de fazer qualquer coisa. É um ato de humildade que substitui a arrogância que sempre derrubou a gente. O que me chama a atenção é como um passo depende do outro. Sem a derrota do primeiro, a esperança do segundo parece, sei lá, ingênua. E sem essa esperança, a decisão do terceiro não tem para onde apontar, não tem força. É exatamente essa a ideia. É uma progressão lógica e emocional. Admitir a derrota, encontrar a esperança e se comprometer com uma nova direção. As histórias da literatura estão cheias de momentos assim, quando um membro fala do quinto passo e diz que foi ali que a luz se acendeu. Certo. Essa fundação parece sólida para começar. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. A meditação diz: é possível também sofrer em recuperação, embora não seja necessário. Essa frase é brutalmente honesta. Muito. Ela admite que parar de usar não é um passe de mágica para a felicidade. E isso significa que a escolha de não sofrer tem que ser refeita, todos os dias. Como é que a gente evita que a vida, a rotina, a complacência faça a gente voltar para aquele sofrimento familiar? Essa é a essência da recuperação a longo prazo. A doença crônica, progressiva. A literatura de NA diz que a recuperação também precisa ser a complacência chamada no texto básico de o inimigo. O inimigo. A resposta para isso é a manutenção diária. E as ferramentas para isso são os passos que vêm depois, especialmente o 10º e o 11º. Eles foram feitos para serem praticados diariamente. Vamos detalhar isso. O 10º passo.
Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Como que isso impede o sofrimento no dia a dia? Pensa nisso como uma higiene espiritual diária. Lembro de um membro antigo falando que o 10º passo dele era como tirar o lixo mental toda noite. Boa imagem. Se ele deixasse o lixo acumular, a casa inteira ia começar a feder. Na prática, é uma autoavaliação honesta no fim do dia. O livreto Viver o Programa tem até umas perguntas guia, tipo: fui egoísta, desonesto, ressentido ou medroso hoje? E o que a gente faz com as respostas? Só reconhecer já é o suficiente. Reconhecer o começo, mas a segunda parte do passo é a chave. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Isso é ação. Significa reparar o dano o mais rápido possível. Fui grosso com alguém, peço desculpas. Fui desonesto, corrijo. Ah, entendi. Isso impede que pequenas coisas, pequenos ressentimentos, rancores justificados se acumulem. É esse acúmulo que gera o sofrimento em recuperação. São as pequenas dores que, se não forem tratadas, infeccionam e podem levar de volta ao desespero e ao uso. É o mecanismo para manter a casa limpa, então, para a poeira não virar uma montanha de sujeira. E o 11º passo sobre prece e meditação, onde ele entra nessa escolha de não sofrer? Se o 10º é a limpeza, o 11º é a recarga, o realinhamento. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e a força para realizar essa vontade. A parte do rogando apenas é importante. Muito. Note o que o passo pede. Não é para ganhar na loteria. É por conhecimento e força. É a ferramenta para a serenidade. A meditação aquieta a mente caótica. A prece realinha as prioridades. É uma prática para a gente se lembrar que não está no controle do universo e que isso é um alívio, não uma fraqueza. Peraí um pouco, então é por isso que o lema Só por Hoje é tão poderoso? Ele pega essa ferramenta gigante da manutenção diária e a torna gerenciável. Precisamente. Em vez de se preocupar em não sofrer nunca mais, a proposta é: hoje eu vou usar essas ferramentas para não sofrer. É uma escolha que se renova a cada 24 horas. Exato. A ideia de ficar limpo para sempre é paralisante. Mas qualquer um consegue ficar limpo por um dia. Qualquer um consegue fazer um inventário de um dia. O programa quebra um desafio gigantesco em pequenas ações diárias. É a consistência que cria a vida livre do sofrimento desnecessário. E isso tudo leva a gente a uma redefinição do que é liberdade. Na adição, a liberdade parecia ser o direito de usar quando quisesse, como quisesse. A ilusão da liberdade. Exato. Mas a literatura de NA mostra que aquilo não era liberdade. Era escravidão a uma obsessão. A verdadeira liberdade é não precisar mais pensar em droga o dia inteiro. É ser livre daquela compulsão. O livro Viver Limpo descreve isso de um jeito lindo. Somos livres para ser quem somos e viver como escolhemos. Faz todo sentido. A meditação fala em trocar um sofrimento familiar por uma incerteza. Mas com o tempo, a troca real parece ser entre a ilusão de controle, que na verdade é uma prisão, e a realidade de uma liberdade que traz serenidade. Isso me deixa com uma reflexão. A meditação nos desafia a abandonar a miséria da adicção. Mas mesmo em recuperação, quais outras misérias familiares, quais outros sofrimentos opcionais, tipo um ressentimento antigo, um medo que paralisa, um padrão de comportamento que sabota a gente e nós, continuamos carregando só por medo de encarar a incerteza de viver sem eles? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.